Os irmãos encontraram o Atos 5? Amém? Glória a Deus. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, uma mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o coração, para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque planejastes isto em teu coração? Agora o versículo 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. De noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse: Ide e apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Glória a Deus. 29. Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Amém, irmãos? Somente até aqui. Os irmãos podem tomar assento. Vou pedir só Samuel, se puder dar uma erguidinha só. Aqui no retorno já tá de bom tamanho. Eu não sei se aí atrás está bom. Aqui. Agora melhorou. Melhorou. Só para mim me ouvir mesmo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu queria falar primeiro. O texto nós podemos dividir em 3 partes para facilitar. A parte onde Ananias e Safira usam de um disfarce para poder ganhar fama, ganhar aplauso e honra da igreja, sem ter dado a entrega total. Depois, a prisão dos apóstolos. E terceiro, o julgamento de Gamaliel. Amém? 3 partes que nós vamos separar essa mensagem bem rápido. Nós iniciamos o texto aqui, irmãos. Embora o capítulo inicie o capítulo 5 e o versículo 1, o contexto do versículo 1 está no capítulo 4. A motivação de Ananias e Safira estava justamente no capítulo 4. No versículo 35, vai mostrar para nós que havia um homem que vendeu a sua propriedade e deu tudo na igreja aos pés dos apóstolos, depositou aos pés dos apóstolos, e ele sempre contribuía com alegria com a igreja, de sorte que ele supria as necessidades de todos aqueles que estavam precisando. Mas ele não dava esperando aplausos, mas ele recebia porque é uma consequência. Ele dava por amor e para suprir a necessidade, essa era a intenção dele. Então Deus abençoava. E ele deu tudo. Uma coisa é você dar tudo, outra coisa é você falar que deu tudo. É bem diferente. E Ananias vê Barnabé, filho da consolação, aquele que Deus enviou para consolar a igreja. Perceba que o nome Barnabé não é dele, o nome dele é José. Ele foi apelidado, ao que a Bíblia diz, por Barnabé pelos apóstolos. Por quê? Através dele Deus trouxe consolo para a igreja. Não, e não é o papel do Espírito Santo. Não estou falando isso não. O consolador das nossas almas é o Espírito Santo. Mas Deus enviou a Barnabé
para suprir as necessidades da igreja. E Deus sempre vai enviar alguém assim para a igreja. E esse alguém nunca vai estar atrás de honra, atrás de ser ovacionado, reconhecido, ter o seu nome gravado. Não. Porque senão a intenção do seu coração é diferente do que você tem dito. Se alguém quer prestar um serviço na obra de Deus, mas precisa ser evidenciado, significa que o falar desse alguém não condiz com o que ele é, ou com a intenção do seu coração. Porque Jesus vai dizer: aquele que quiser ser o maior entre vós vai ser o menor. Tem que servir. E não espere a honra embaixo, porque a honra vai vir só em cima, não vai vir embaixo. É quando nós chegarmos na glória. Então eles, baseado no que eles viram Barnabé passando e sendo aplaudido, sendo honrado, sendo abraçado, eles olharam e acharam bonito. Queremos essa honra também. Você viu Barnabé? Ele deu tudo. Meu Deus! Olha a honra que esse homem conseguiu. Vê a honra, mas não vê o sacrifício. Esse é o problema. Muitos olham a honra que Deus nos deu, sem levar em conta o sacrifício que nós tivemos que pagar, que tivemos que se submeter. Quem via Jesus ressuscitado não queria de forma nenhuma, não elogiaria de forma nenhuma o Cristo na cruz, todo rasgado, todo ferido, moído. É muito fácil querer a honra do Cristo glorificado, mas querer passar pela via dolorosa, tomar açoites e ser crucificado, ninguém quer. Ter a honra, apóstolo, eu sou um apóstolo. Nada contra quem acha que é. Mas outra coisa é viver, pagar o preço que os apóstolos pagaram, a ponto de irem para a prisão, sorrindo, por quê? Fui achado digno de sofrer por Cristo. Olha a honra, irmão, a honra é essa. Se você está sendo perseguido, glorifique a Deus, isso é uma honra. É sinal que você está no caminho certo. A perseguição nunca vai vir para aquele que está no caminho errado. Vem em consequência, é coisa diferente. Mas perseguição é quando você não faz nada e ainda assim é apedrejado e perseguido. Ah, viu? A pessoa te responde sem você nem falar nada. Se apanha só por acordar. É isso. Perseguição que todos nós temos que enfrentar. Porque eu já disse aqui que a santidade, ela agride quem não é santo. Ela agride. Porque ela é uma mensagem na mente das pessoas. É possível sim ser santo. É possível sim não beber. É possível sim não fumar. É possível sim não usar droga. Você usa porque é sem vergonha. Então essa é a mensagem captada na mente da pessoa. Então é a hora que a pessoa do nada para de falar com você só porque você é santo. Só porque você é diferentão. Quem ele pensa que é? Então, irmão, acontece que nós não pensamos que nós não somos ninguém. A questão é o que Cristo pensa de nós. É isso que nós queremos entender. Nós queremos ver o que Cristo pensa de nós a nosso respeito. Porque o resto, irmãos, não importa. Glória a Deus. Vamos avançar aqui então. Então ele foi com essa intenção. Só que mentir ao Espírito Santo, irmãos, é suicídio. Mentiram a Pedro, uma autoridade espiritual, porque pensaram, é Pedro, é só mais uma seita. Só que a autoridade espiritual que estava sobre Pedro, Pedro não era autoridade, ele estava representando a autoridade de Deus.
Então, quando chegam com o dinheiro, ô Pedro, tô até emocionado. Eu tinha um terreno ali, Pedro. Eu e minha esposa vendemos e decidimos dar tudo para a igreja, para abençoar a igreja. Só que lá nos bastidores, ele e a esposa, vamos falar para Pedro que nós demos tudo, que o valor é esse, e a gente retém metade, ganhando honra de tudo. Entendeu? Você dá metade e quer ganhar honra de tudo. Aí Pedro fala: por que mentistes ao Espírito Santo? Por que deixou Satanás ganhar o teu coração? Porque toda tentativa de ser ovacionado, reconhecido, começou bem antes. Aquele que queria subir acima do céu, acima do trono de Deus, ser maior, essa intenção vem dele. E ele propõe para muitas pessoas serem igual a ele. O que ele ofereceu para Eva? Come do fruto, Eva. Porque Deus falou que vocês não devem comer, senão vocês vão morrer. É mentira. Na verdade, vocês vão ser como Deus. Eva, engoldada pelo desejo de saber igual a Deus, e conhecer igual a Deus, e ser como Deus, não podia se contentar em ser abaixo de Deus. Não, quero ser igual. Soberba. Foi a mesma causa que derrubou Lúcifer, o diabo. E agora ele vai derrubar pessoas com a mesma causa que derrubou ele. E é uma afronta para Deus, por isso que Deus abomina a soberba. Porque ele vem desde então induzindo os filhos de Deus, a quem Deus amou, a se ensoberbecer, a passar de semelhança de Deus para a semelhança do diabo, aquele que caiu. Mas Deus quer te levantar, Ele não quer que você seja reconhecido pela semelhança daquele que caiu, mas daquele que ressurgiu dos mortos, daquele que venceu. Então toda vez seu coração, eu não estou aparecendo muito, eu quero aparecer, eu estou fazendo isso aqui, mas está muito escondido, está muito nos bastidores, eu preciso ir para o palco. Você precisa rejeitar esse desejo. Até porque Deus só vai deixar você subir depois que esse desejo sumir e ser tratado. O diabo ofereceu para Eva, o diabo ofereceu para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. E ele continua oferecendo para crente. Ele oferece o quê? Só você servir o dinheiro, eu te coloco nos melhores púlpitos, nos maiores e as maiores igrejas. Te faço viajar de avião para lá e para cá. Estou falando que todos são assim, não. Eu estou falando que o diabo também propõe isso. Tem gente que está caída no ministério, com a carteirinha vencida a tempo, falando que é de igreja, falando que tem pastor, mas não tem mais. Só está circulando com a carteirinha vencida. Eu tenho pastor assim, aqui, fulano e tal, foi desligado faz anos. Desligado porque caiu. Mas porque rende, continua. Isso é mentira. E Deus vai abater, como já tem abatido muitos. Então aqui nós vemos, quando ele termina de falar, Pedro termina de falar, ele cai. Perceba que ele não pergunta para Pedro, ele não faz a pergunta para Ananias que fez para a esposa, porque ele mostra de quem partiu a intenção. Partiu de Ananias e não de Safira. Safira apenas aceitou. Então para ela, Pedro faz o apelo, vamos dizer assim.
Para ele só fala a sentença. Por que você caiu nessa cilada? Terminou de falar, ele caiu e morreu. E aquele espanto, que até para Pedro foi. E eles levam, sepultam, e daqui a pouco, 3 horas depois, vem ela, como quem não quer nada. Gente, estranho, né? Não ouvi mais falar de Ananias. Não mandou um zap até agora. Será que deu tudo certo? E quando ela chega diante de Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro pergunta a ela: vendestes por tal preço? Isso aqui é uma pergunta, irmãos, para dar a oportunidade de arrependimento. Vendeste tu por esse preço a propriedade? Porque ela corroborou com a ação, mas ela não era o agente principal, o agente era Ananias. Então por isso para ela ainda teve uma pergunta, mas ela mentiu, perdeu a oportunidade. E o que nós aplicamos aqui? Tanto aquele que auxilia quanto aquele que mata tem o mesmo peso, tem a mesma morte, tem a mesma punição para Deus. Eu nem matei, mas você patrocinou, você ajudou, você contatou. Não, mas eu não fui nem eu que tirei a pessoa da igreja, eu não falei nada, né? Eu não falei com ela, mas você iniciou a conversa falando por aí. E isso acarretou em tirar a pessoa da igreja. De quem Deus vai cobrar a conta? De quem corroborou com a ação. Isso é sério, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, quando nós vamos ler o texto e vamos aprendendo alguns princípios, nós vemos o tanto que nós precisamos se arrepender. E por que nós devemos se arrepender todos os dias? Porque nós somos muito frágeis, irmãos. Quem nunca falou mal de alguém aqui? Não levante o dedo. Mas quem não? Todo mundo já falou, irmão, mal de alguém. Talvez por inocência, talvez porque estava com raiva. Então você já tem um motivo para se arrepender. Só estou citando um. Tá, irmãos? Porque estar com raiva não é motivo para você denegrir as pessoas. Tenhamos a mansidão de Moisés, que ao ouvir falar mal dele, na frente dele, seus irmãos, se absteu-se da necessidade de dar resposta e foi embora para casa. Aí Deus respondeu, fica tudo certinho. Deus respondendo e quietinho. Deus, o justo juiz, dando a resposta e você caladinho. É Deus quem vai falar quem você é, não é você quem vai dizer. Tem gente que quer provar, tanta necessidade de ter um mérito, que a pessoa vem, pastor, manda, tá, foi eu, tá, foi eu. Não precisa disso, irmãos. Toda necessidade de autopromoção não vem de Deus, irmãos. É a natureza caída do homem, aliada ao diabo, que aquele desejo de soberba, de ser evidenciado, e nós precisamos rejeitar. Toda vez que você pensar em ter esse desejo de crescer demais, de aparecer, você dobra o joelho e vai se estendendo até o chão, irmão. Vai entrando dentro do chão, enquanto não sumir, irmãos. A Bíblia diz, põe tua boca no pó, talvez assim haja esperança. É no momento que você se humilha que você entende quem você é, a diferença de você para Deus. Porque essa coisa de ministério tem mexido com muita gente. A pessoa profetiza, a pessoa faz, acontece, ela acha que é ela. E ela começa a crescer tanto que às vezes deixa até Deus, agora não leva mais Deus. Antes orava para Deus ir junto. Senhor, vai comigo. Agora nem ora mais, porque eu cheguei.
Se Deus chegar ou não, vai acontecer um milagre, porque eu cheguei. E já é a soberba que já está engolindo a pessoa. Eu nem ia bater nessa questão, irmão, mas veio. Mas vamos avançar, porque o texto é grande. Então aqui, os dois caem. Como estavam aliados, aliançados, eram cúmplices na mesma mentira. Morreram porque mentiram. Para quem acha que pecadinho, pecadão, morreram porque mentiram diante do homem de Deus. Falaram uma coisa, mas era outra. Tem muita gente falando uma coisa com os lábios, mas o que está fazendo é muito diferente do que está falando. Isso tem o mesmo peso. O nosso fazer pesa mais do que o nosso falar. 1 João, capítulo 1, versículo 7 fala: se dissermos que amamos o nosso irmão, se dissermos que estamos com Cristo, mas odiamos nossos irmãos, ele fala que nós não temos comunhão com Deus. Se dissermos, ele faz a distinção de quem diz para quem é. Porque quem é filho de Deus não fica dizendo eu sou. Ele é e ponto final. E ele já é discernido porque ele é. Como já diz o ditado, quem é não precisa falar, ele já é discernido aonde ele chega. Então Ananias, na tentativa de ganhar o céu, ganhou o inferno. Tome cuidado. Tome cuidado. Se você entrega a metade, falando que é tudo, toma cuidado. Você entregou só o braço, mas ainda tem muita coisa, alguns pecadinhos que você não entregou. Você entregou só uma parte ainda, mas Deus só aceita entrega absoluta. Ou você se entrega por inteiro, ou não adianta nada. Porque Deus não divide a gente com ninguém. Ou você é dele somente, ou nada feito. A Bíblia vai dizer em Romanos não fala história, que o Espírito Santo que há em nós tem ciúme. Ciúme, ele é zelo. Ou seja, ele não te divide com ninguém. Se você começa a pecar, automaticamente o Espírito Santo se retira. E quem vai ficar agora é quem é o dono da casa, quem propôs para você pecar e você aceitou. Então ele não divide. E a Ananias acabaram aceitando. Enfim, os irmãos sabem do desfecho. Os dois acabaram sendo sepultados no mesmo dia. Glória a Deus. Versículo 11 vai mostrar o porquê que isso aconteceu no começo da trajetória da igreja primitiva. Às vezes eu respiro no meio do coisa. Eu começo a falar e longe, mas a palavra, o fôlego acaba. Eu tenho que respirar. Versículo 11 vai mostrar o que Deus permitiu acontecer isso no início do ministério da igreja. Porque muitos estavam tentando se aliar na igreja e entrar com a mesma intenção de Ananias e Safira. Porque gostaram da fama. A fama atrai, enche os olhos. Glória a Deus. Não é ruim ter fama, irmãos. Não é pecado ter fama. O pecado é a fama te ter, ela te conduzir, ela te levar para onde ela mover você. Isso é errado. Aí é pecado. Versículo 11: houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre os povos, pelas mãos dos e estavam todos no pórtico de Salomão.
ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. Uma coisa é admirar, outra coisa é ter condição de fazer parte desse povo. Uma coisa é falar, é bonitinho ser crente. Volto a dizer, é bonitinho ser crente, é uma coisa. Mas mais lindo ainda as renúncias que a gente tem que fazer, que um crente verdadeiro tem que fazer. Quer ser? Vamos renunciar junto? Vamos renunciar? Eu te ajudo e você me ajuda. Louvado seja Deus. Então foi feito porque a Bíblia vai deixar bem claro, muitos não ousaram. E esses muitos aqui, irmão, não eram fiéis. Eram pessoas mal intencionadas, que estavam querendo tirar proveito. Então Ananias e Safira foram o exemplo. Não quem? Essa era a mensagem para todos que brincavam, estavam brincando. Não brinquem com o Espírito Santo nem com o povo da mensagem. Esse povo boa nova, das boas novas. Não brinque. Porque há um Espírito com eles, que é santo. E é ele que cuida. E do versículo agora, irmãos, 13 ao 17, inicia-se um percurso de perseguição. Saduceus, a Bíblia vai dizer aqui nesse mesmo texto, aqui no versículo 14, que as multidões criam e traziam enfermos. Eles não se misturavam com os apóstolos, mas eles traziam enfermos, colocavam nas ruas, traziam pessoas com o espírito imundo, para que a sombra de Pedro ao passar, tocasse neles e eles fossem curados. E pior, a Bíblia fala que quando Pedro passava, isso acontecia. Muitos eram curados. Glória a Deus. No versículo 16 fala que todos eram curados. Ou seja, o propósito deles de ir para a rua e levar aquele que estava enfermo, levar aqueles com espírito maligno, funcionou. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Para quem se contenta apenas com o milagre, para quem se contenta apenas com o milagre, não precisa viver com Cristo, a renúncia não é necessária, aí tá bom, né? Mas para nós que queremos intimidade com Deus e ser cheio do Espírito Santo, não adianta ficar na rua. A sombra passa, você pode receber, alguém vai na tua casa, ora por você, você recebe o milagre, mas é só aqui dentro que você vai conseguir o relacionamento com Deus. É se entrar para dentro, ter comunhão com o povo e ter aquela comunhão que nós falamos com a porta fechada do quarto, onde ninguém está vendo, mas Ele está. Louvado seja o nome do Senhor. Então eles eram curados. Então levantou-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja. Haviam os fariseus e os saduceus. Os saduceus era da mesma seita dos fariseus, judeus ortodoxos, só que eram os de classe mais alta. Os saduceus eram de classe mais alta, fariseu de classe mais baixa. Então, a classe mais alta ficou com inveja. Porque eles, sendo de classe alta, tendo um templo mais bonito, as multidões iam para as ruas, esperando a sombra de um homem pobre que era pescador passar. O homem que pregava, um homem que para eles morreu na cruz. Eu falo porque morreu, porque nós sabemos que ressuscitou, mas para eles
eles continuaram acreditando na morte de Cristo e não na ressurreição. Tiveram inveja e mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. Aí vem o mais assustador. De noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse... Alguém lembra onde eles estavam? Quando eles foram pegos? Eles estavam lá no templo pregando. Só que eles foram interrompidos, levaram eles ao sinédrio e levaram eles para a prisão. O anjo solta e fala para eles: volta para o templo e entrega a mensagem completa. Tamanha necessidade da palavra ser pregada, que ele solta eles e fala: vai, porque a mensagem está incompleta. E depois no final nós vamos entender o que era a mensagem. Ele ainda não tinha falado sobre Cristo, o qual eles mataram. É a hora que ele começa a apontar: vocês mataram aquele Cristo da cruz, direcionando bem, para eles entenderem a culpa deles na questão. Para ninguém dizer: não, não foi eu. Não, eu não estava nessa. Mas se você pertence à mesma seita, você corroborou, igual Ananias e Safira. Ou se arrepende, ou vai pagar o mesmo preço que Ananias e Safira tiveram que pagar. E o anjo solta eles. Ouvindo eles, entraram, ide apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida ou das boas novas do Evangelho. Ouvindo eles, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todos os líderes religiosos dos filhos de Israel e enviaram guardas à prisão para que de lá os trouxesse. Foi atrasado. Os guardas foram para soltar, mas chegaram atrasados. Eles já não estavam mais lá. Louvado seja Deus. Não tenho o que acrescentar no texto, irmão, porque é tão lindo. Tendo, porém, ido, achando realmente a prisão, os guardas não os acharam. Voltando, anunciaram: achamos realmente a prisão trancada. Aí vem o mistério. Achamos a prisão trancada, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém encontramos dentro. O que aconteceu aqui, irmãos? Alguém me explica? E é simples. Simples não é, mas vamos lá, tentar a partir da Bíblia. O corpo de Jesus, após ressuscitar, ele era palpável ou não? Podia tocar no corpo de Cristo? Sim ou não? Tomé pediu: se eu tocar eu acredito. E ele aparece: então toca. E além do mais, ele ainda come com eles. Tem algo de comer e come. É um corpo de carne também. Mas esse mesmo corpo de carne atravessou a parede para entrar no salão onde eles estavam. Porque estava trancado. Eles estavam cerrados, com medo. Então esse mesmo corpo atravessou. Um anjo do Senhor entrou dentro da prisão. Tudo trancado, os guardas do lado de fora. Sozinho, eles iam dar com o cara na parede. Mas se o anjo do Senhor pega na mão deles, eles conseguem atravessar. Se o anjo do Senhor pegar na mão deles,
aquela parede se transformaria, não sei, em algodão, em qualquer coisa, mas eles passavam, atravessariam. Porque é o mesmo Espírito que pegou Filipe. E a Bíblia diz que pegou ele de um lugar e transportou para outro. É o mesmo Espírito que a Bíblia vai dizer que quando Elias estava correndo, Acabe estava a cavalo, mas o Espírito do Senhor cingiu ele de força e ele passou Acabe correndo a pé. Nosso Espírito, o Espírito que há em nós, o Espírito Santo, ele é poderoso, irmãos. Falando desse Espírito, que todo mundo fala, é verdade, ele é manso, é meigo. Mas quando ele quer mostrar o poder dele, ele faz o pequeno se tornar grande. Ele faz o impossível acontecer. E você imagina a cena agora, abrindo a porta e eles olhando. Ué, todo mundo coçando a cabeça, um monte de grilo cantando. Morreram sem saber o que aconteceu. Louvado a Deus, irmão. Então, Deus, você acha que Deus tem dificuldade para tirar alguém por quem você tem orado de dentro do quarto fechado? Você acha que ele tem dificuldade de entrar lá dentro e sem quebrar as correntes tirar ele de lá? Não tem dificuldade nenhuma. Basta você estar em oração por isso. Você estando em oração, Deus vai invadir o lugar e vai arrancar, irmãos. Aí eu tenho aqui o texto de Isaías 43. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Termina com a interrogação. Ninguém na história, ninguém nunca vai o agir de Deus. E eles saem, pegam uma mensagem. E eles são apresentados no Sinédrio, mas agora os saduceus tiveram mais cuidado. Rapaz, nós não entendemos nem como que vocês sabem. Vamos maneirar porque a gente não sabe o que sucede. Vocês são humanos mesmo? Nós somos, mas quando o Espírito em nós deseja nos potencializar, nós transformamos. E a Bíblia vai dizer que eles falam, eles chegam e interroga eles, dizendo para eles não pregarem nesse nome, para eles pararem de anunciar o nome de Cristo. Pararem. E eles continuaram com a mesma resposta. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E eles ouvindo, olha o que ele vai dizer, ó, aí inicia a mensagem, ó, a mensagem que era para ser entregue. E ele aproveitou o momento. A Bíblia vai dizer que no momento que formos interrogados, não precisamos se preocupar, porque o Espírito de Deus em nós vai trazer a resposta certa. E aqui eles estão sendo interrogados novamente, e a mensagem vai ser entregue. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Toma. Aí o que eles falaram? A Bíblia vai dizer, ouvindo eles isso, enfureceram e queriam matá-lo. Quer saber se a palavra de Deus é isso? Irmãos, a soberba faz
entender o confronto como afronta. A soberba faz você entender o confronto. Ele estava confrontando o povo com a mensagem. Vocês precisam se arrepender. Mas como a soberba cauteriza o coração, eles achavam que estava certo, independente da circunstância. Porque eram saduceus e fariseus. Eram os donos da lei, então nós estamos certos. Então, ele vai dizer, então a soberba faz entender o confronto como afronta. Você ouve achando que eu estou te afrontando. Isso impede a mudança de acontecer na nossa vida. Confronto é uma coisa, afronta é outra. Afronta é chegar para alguém e falar, cala a boca. Isso é uma afronta. Mas você falar, arrependa-te. Isso é um confronto. Tem que bater aqui dentro e fazer dar uma mexida aqui dentro da gente até. Então, no Sinédrio agora, levanta-se um homem chamado, um fariseu conhecido e reconhecido e respeitado, chamado Gamaliel. E a Bíblia vai dizer que esse homem, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que por um momento levasse para fora os apóstolos. Então lhes disse, e ele vai dizer àqueles homens, algum tempo atrás, a lição que ele vai dar para os fariseus, algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Ele vai citar dois exemplos de montim que aconteceram, porque esse era o medo deles, que Cristo fizesse dos apóstolos um montim e derrubasse Roma. E ele vai mostrar dois exemplos. Quem que era Teudas? Teudas possivelmente era um pseudo-Cristo, como se fosse um Henrique Cristo. Algum milagreiro que apareceu e todos acreditavam e iam atrás. Então 400 homens foram atrás. E depois ele vai citar Judas, um tal de Judas, que também se levantou, que era galileu, e levou muitos atrás de si. Mas também este morreu e todos os que deram ouvido foram dispersos. Ou seja, foram movimentos que começaram e terminaram, sem a gente correr atrás. Aí ele vai falar, por isso vos digo, deixai em paz esses homens, libertai-os, pois se este propósito ou esta obra é de homens, fracassará. Mas se é de Deus, não podereis contra ela, para que não aconteça, serdes também achados lutando contra Deus. Glória a Deus. Amém? Então está muito claro, né, irmãos? Olha a proposta desse homem. Era Deus tomando a boca daquele homem para deixar os apóstolos em paz. Então ele vai dizer, se é de Deus, vai prosperar. Se não é, vai parar. Isso aqui é um princípio que nós temos que levar para a vida. Para a vida. Fulano de tal foi levantado, é de Deus? O tempo vai dizer. Se não foi, Deus tira. Mas se foi, ninguém vai conseguir parar. Vai avançar, independente da terra inteira se opor, ou não. Louvado seja Deus. E esse critério nós temos que colocar em tudo, irmãos, tá? E concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, os açoitaram. Concordaram, mas estão batendo nos apóstolos.
Concordaram deixar eles em paz, mas para que açoitar? Por quê, irmãos? Porque mesmo ouvindo o que eles ouviram, eles não aceitavam que pescadores calaram eles. A palavra deles foi mais poderosa do que eles. Não adianta. Então isso é quando a pessoa é soberba e recebe como afronta aquilo que era para ter recebido como confronto. Então eles vão bater, porque quando não consegue vencer no argumento, vence na chicotada e na autoridade. Louvado seja Deus, graças ao nosso bom Deus, que vitória para Deus é bem diferente da vitória do mundo. Vitória do mundo é você limpinho, cheirosinho lá na frente, flashes, aplausos e glória. Agora a vitória diante de Deus, um líder vitorioso diante de Deus, é um Cristo crucificado no madeiro. É Paulo dizendo: todos me abandonaram. Ao fim de Paulo, ninguém restou, apenas Marcos e o Espírito Santo que não me abandonou, está aqui. É no julgamento onde ele seria sentenciado à morte, ninguém estava ali. E ele fala: esse era o fim do homem, degolado. Aí se perguntar para a cultura brasileira e na cultura aí fora, se o ministério de Paulo teve sucesso, êxito no final, vão falar: não, foi fracasso, morreu, você não viu? Mas nós sabemos a vitória que aquele homem alcançou. Ele falou: acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da vida desde agora está reservada para mim. Louvado seja Deus, irmãos. Então, nós sabemos que vitória não é aqui, irmãos. A vitória será na glória. Quem busca a glória terrena, a Bíblia vai dizer que pode ser considerado o homem mais medíocre, a mulher mais medíocre, que espera só dessa terra. Louvado seja Deus. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Continuaram seu propósito, porque propósito de Deus ninguém pode parar. Amém? Então, se Deus tem um propósito na sua vida e você sabe que tem, não fique tentando justificar e dizer para os outros que você tem, ou mostrar que tem. Deixe que o seu testemunho vai dizer esse propósito. Deixa que através das evidências da tua fé, pela evidência das tuas obras, será evidenciado o propósito de Deus na sua vida, que Deus tem te dado vitória.